A NCM convidou o artista Bordalo II para desenhar a terceira moeda da série Arte Contemporânea Urbana e logo de início, quando nas primeiras reuniões que tivemos, o artista teve logo uma ideia muito concreta do que queria fazer. Os pressupostos iniciais foram sempre a moeda ter uma metade em prata, no metal habitual das moedas de coleção, e a outra metade ser feita num material menos nobre, neste caso o vulgarmente chamado plástico, e que fosse utilizado material reciclado. Imagino que noutros tempos haveria uma relação entre o metal utilizado ou o peso do metal utilizado e o valor que aquele pedaço teria. Hoje em dia, obviamente, quando temos, por exemplo, as notas, quer dizer, acaba por ser um valor que é dado àquilo, mas o dinheiro é papel, aquilo não tem propriamente valor. E sendo que geralmente as moedas em geral são outros metais semi-preciosos ou preciosos, achei que era interessante usar o plástico, que além de ser uma coisa que é completamente desvalorizada, é um problema. Portanto, conseguirmos reaproveitar algum plástico e dar-lhe um valor, quando na verdade ele não o tem, eu acho que é quase uma provocação, não é? Nós estamos a vender uma coisa, mas o material com que ela é feita não tem valor. Então qual é que é o valor? É o facto de eu ter feito um desenho? É o facto de ter alguma coisa a dizer em relação a isso? Portanto, achei que era interessante usar um material assim descartável, desinteressante, como forma também de pôr as pessoas a pensar um bocadinho. Apesar de nós termos já experiência em moedas bimateriais, o nível de detalhe e de complexidade desta componente polimérica era muito elevado e inovador. Como tal, iniciámos um projeto de inovação, foi preciso encontrar um parceiro tecnológico que tivesse capacidade não só para fazer o desenho pretendido, mas também para que as peças fossem reprodutíveis, porque têm que ser todas iguais para toda a série de moedas que são lançadas. Tudo partiu de uma ilustração do Bordalo II. Estamos a falar de uma peça em plástico, com uma área compreendida numa dimensão de uma moeda e que adicionalmente tem uma espessura de 2 milímetros. Transportar geometrias, variação de espessuras, relevos, diferentes tipos de acabamento, por si só já foi um grande desafio. É uma peça com 3 cores, azul, branco e vermelho. Para nós conseguirmos fazer essas 3 cores diferentes, dividimos o processo em 3 fases. Injetamos o primeiro componente, que neste caso será a cor azul. Este componente vai servir então de inserto para colocarmos no molde e para fazermos a sobreinjeção, para injetarmos por cima deste azul com a cor branca. Teremos então assim um segundo inserto que vai ser inserido no nosso terceiro molde para sobreinjetarmos a cor final, que neste caso será a vermelha. O PIEP baseia-se nos princípios de desenvolvimento sustentável, indo também de encontro com os ideais do artista. Por essa razão, nós selecionamos material reciclado, proveniente de resíduos industriais do setor da indústria plástica e, desta forma, consciencializando as pessoas para a valorização destes resíduos que não passam nada mais de matéria-prima e, portanto, estamos aqui a dar uma segunda vida a este material. Mas a seleção, para além de ser reciclado, teve que ter em consideração que este material tinha que ser colorido e teve que se ter em consideração também a questão da cunhagem, porque nós estamos a injetar esta peça, mas depois terá o processo posterior de cunhagem e o próprio material terá que resistir às forças associadas a esse processo. A própria preparação da matéria-prima para esta moeda também foi feita de uma forma diferente do habitual, uma vez que tivemos que fazer um corte de uma meia-lua no disco de prata através de um equipamento de eletroadesão a fio que nós temos para esse efeito. Uma das dificuldades que tivemos, uma vez que temos 2 materiais diferentes, um polímero que já vem com relevo e um disco totalmente liso e que no processo de estampagem ou de cunhagem vai ter que ficar com os relevos da moeda, foi tentar fazer com que o cunho tivesse a gravura coincidente com o polímero, de forma a podermos encaixar o polímero sobre o cunho e depois proceder à cunhagem da moeda. Esta operação era de extrema importância para que o metal, quando os cunhos exercessem a sua pressão no ato de cunhagem, o metal não expandisse mais do que necessário e que fosse ocupar o espaço do polímero.
No processo de pintura, a maior dificuldade foi conseguirmos que a área pintada ficasse completamente alinhada com a borda da moeda e com o elemento polimérico. Foram necessários vários momentos de ajuste, desde a ideia inicial até ao produto final. E como em todos os projetos de inovação, só têm sucesso e só chegamos a um produto em que todos estejamos orgulhosos do resultado final devido a um trabalho de equipa. Inicialmente parecia uma coisa não execuível e é brutal de uma coisa não execuível passarmos a descobrirmos algo novo que está feito e que vai sair para o público.